Hoje nós vamos contar um pouquinho da história de um elemento tradicional do mar que sempre causou muito encanto e ao mesmo tempo muito medo nos marinheiros. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história da sereia. Na tatuagem old school, a sereia sempre foi muito representada, tanto nos marinheiros quanto no povo em geral, que se tatua até hoje com esse elemento magnífico. Ela tem vários significados e esses significados vai diferenciar de acordo com cada local do mundo. De certa forma, todos os povos que dependiam do mar para trabalhar e sobreviver, fossem os pescadores ou os marinheiros militares, tinham uma história para contar sobre sereias. Na verdade, há 1100 anos antes de Cristo, havia um ser na mitologia grega que era metade mulher e metade pássaro. Esse ser era filho de um deus com uma outra deusa, tinha alguns irmãos, tem toda uma história que eu acho que não convém ficar contando aqui. Esse ser, metade mulher e metade pássaro, sempre foi avistado pelos navegadores, pelos desbravadores, por alguém que as pessoas que viviam de alguma forma do mar. Então, com o passar dos anos, um desses marinheiros navegando avistou um animal, conta a história, chamado Sirenia ou Serênia, alguma coisa desse tipo, que na verdade eu vou colocar a foto aqui para você. É um mamífero aquático, ele parece muito com um peixe-boi, uma foca, um leão marinho. Só que ele tem a cauda um pouco mais larga, né? E esse corpo que parece de um ser humano, dependendo do tamanho, chega a ser confundido. E ele também, assim como a sereia, ele não fica só dentro d'água, ele também fica em cima das pedras. Então acredita-se que os navegadores viram esse animal e identificaram como uma sereia, né? A mitologia. Existem relatos de histórias de sereia por todo o mundo. Na Grécia, na Roma, Oriente Médio, África, Inglaterra, Itália, Polônia, Rússia, Oceania, inclusive no Brasil. No Brasil, a nossa sereia, a cultura, o folclore da nossa sereia vive no Rio Amazonas. Tá? Ela, na verdade, é chamada de Uiara ou Iara, que é também metade mulher, metade peixe, vive nos rios e também nos mares, encantam os pescadores. E todo pescador tem uma história para contar de sereia e há relatos de que ela encanta esses pescadores e acabam causando naufrágios, né, ou até afogando, né, levando esses pescadores para o fundo do rio ou do mar. Na verdade, segundo os relatos, no século XVI, conta-se que a Uiara não se chamava Uiara, na verdade se chamava Upipiara, tá? O Pipiara era um homem, não era uma mulher, era um homem, metade peixe. Para quem gosta de ler, Olavo Bilac, né, um grande poeta, ele tem um poema chamado A Iara. Dá uma olhada aí se você gosta de ler poemas e tal, eu acho que vale a pena. Conta sobre esse folclore, é muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um desenho que eu fiz, tá? Foi o desenho de uma sereia segurando um tridente, né? Que é um elemento da forma masculina da sereia, que é o tritão, né? Tem até o desenho da pequena sereia, o pai dela é um tritão, né? Que é aquele deus da mitologia grega, barbudo, que também é metade homem, metade peixe, enfim. E eu achei bem legal esse desenho, ainda não tatuei, se você tem vontade de tatuar, procura a gente que eu posso fazer para você. E se você tem vontade de fazer uma sereia, peça ao seu tatuador aí na sua cidade para fazer. Queria convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, para curtir, ativar o sininho, porque toda semana sai vídeo, então você vai ficar sabendo, vai ficar estudando. O nosso canal, ele é pioneiro no Brasil, contando um pouco da história da tatuagem tradicional. A gente estuda muito para poder passar um pouco de forma gratuita. Então a única coisa que a gente pede é que você se inscreva, curta, comente, mande para o seu amigo, para a gente junto poder evoluir um pouco mais os nossos estudos, né? Entender um pouco mais do nosso estilo, que eu, como sempre falo, não requer só técnica, requer história, conhecimento da tradicionalidade, da tradição, do estilo, para a gente poder hoje aplicar na pele do nosso cliente e passar um pouco para o nosso cliente, né, que são as pessoas mais importantes dentro da nossa loja, um pouco do início da tatuagem moderna. Bom, como todo mundo sabe, a gente já tem um site Tatu Trad, que é um site onde tem os e-books que eu estou fazendo. Se tem interesse também, procura lá o meu Instagram, @RafiuskTatu.
Tem o nosso link no Telegram, onde eu estou também com alguns alunos, com a galera para a gente estudar junto, e vai vir muita novidade aí. Em breve vocês vão curtir bastante, porque a gente está fazendo muita coisa nova que ainda não pode ser contada, mas vocês vão curtir bastante, principalmente para quem gosta da tatuagem tradicional. Bom, então voltando aqui à sereia, se você for estudar a sereia, você vai ter que estudar várias culturas. Na África é relatado de uma forma, na Oceania de outra, né? Na Austrália. Se você for, de repente, estudar na parte europeia é outra, no Brasil é outra. Então, cada um tem o seu folclore, mas todos eles batem mais ou menos nesse significado. Uma mulher que encanta os navegadores, os pescadores, metade mulher, metade peixe. Muitos dizem que avistaram, na verdade, um animal, como eu disse, chamado serênia, que esse animal é um mamífero muito parecido com uma foca, um peixe-boi, um leão marinho, alguma coisa assim, e acabaram colocando, pelo fato desse animal se chamar serênia, acabaram colocando o nome desse ser mitológico de sereia. Mas antes, na mitologia grega, existiu sim um ser que era filho de alguns deuses, que era metade pássaro, metade animal. Inclusive, Odisseu, né, para quem já assistiu aí, eu já assisti, é muito legal, a Odisseia, né, que conta a história acho que é do Ulisses, né, que atravessou o mundo todo e encontrou todos os deuses, enfim, conta um pouco da história de Troia, enfim. Não vem ao caso agora. Inclusive ele, quando estava navegando, ele encontrou uma sereia. Ele tapou os ouvidos de todos os seus marinheiros com cera para que eles não escutassem o canto da sereia e não se encantassem, podendo causar um acidente. E ele ficou com o ouvido destapado para poder escutar o canto encantador da sereia. Porém, ele se amarrou no mastro do navio para não cair na tentação de ir lá. Bem legal, isso aí vale a pena dar uma pesquisada. Todas essas histórias acabam se conectando, né? O folclore brasileiro com a Yara, a história de Odisseu, de Ulisses, né? O livro de Olavo Bilac também vale muito a pena, como eu falei, para quem quiser dar uma estudada, dar uma lida, quem gosta de poema. E é isso, o canal Tatu Trad vem trazer um pouquinho de cultura, como eu falei, é o primeiro no Brasil que faz isso, a gente precisa de ajuda para botar ele para crescer mais ainda, beleza? A sereia é um elemento lindo, né? Eu tô doido para fazer uma em mim e geralmente tem bons significados, né? Apesar de encantar os marinheiros e às vezes causar coisas ruins, né? É um elemento muito bonito, é uma mulher muito bonita, né? Metade peixe, metade mulher, que acaba tendo essa coisa de doçura, de amor, um pouco meio de sexualidade, enfim. Eu acho muito legal, é um elemento que eu acho que todo mundo deveria tatuar. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as tatuagens de sereias, eu tenho algumas que eu já fiz, pode vir na minha loja que eu vou te mostrar, a gente pode fazer uma exclusiva para você. Então é isso, é um ser que enfeitiçava e também encantava, né? De certa forma, essa é a forma genérica da sereia por todo mundo. E o mais legal é que se você quiser conhecer, como eu falei, dá uma pesquisada que você vai ver que ela diferencia em cada lugar do mundo. Bom, se você quiser aprender a fazer uma criação old school, fazer um desenho exclusivo, um desenho único, né? Criar mesmo, a gente também vai ter futuramente, depois desse curso de old school, a gente vai ter o curso de criação, curso online, tá? Por conta da pandemia, para você não precisar sair de casa. De criação, como desenvolver, enfim, vai ser bem legal. Fica ligado aí a galera que já acompanha, passa para uma outra galera que ainda não acompanha, tá bom? Quero agradecer também aqui, ó, a Tradcore, que é nosso parceiro, tá? E a Corum, que também é nossa parceira, né? Com umas máquinas fodas. Se você quer uma máquina Corum, entre em contato comigo que eu vou passar o contato direto dos caras para você adquirir a sua máquina exclusiva. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, curtido um pouquinho aí da história das tatuagens de sereias. Faça uma tatuagem de sereia, peça ao seu tatuador, você tatuador, desenhe, explique um pouco mais sobre os significados para o seu cliente, para ele não ter só uma tatuagem sem saber o que significa, né? Não só pela beleza, mas entender o que está sendo colocado ali. O intuito do canal é justamente esse, pegar cada elemento,
não só os elementos, mas também as pessoas que foram importantes, as datas, épocas, um pouco de técnica, enfim. Muito obrigado, esse é o canal Tattoo Trader, eu sou Rafilski. Se você quiser acompanhar mais, fica ligado aí nas nossas redes sociais e deixa aqui o seu comentário, escreve aqui o que você achou, se você está curtindo, se não está curtindo, uma crítica construtiva ou de repente até um tema, né, que você quer saber. Se você quiser, a sereia, por exemplo, foi uma amiga que falou, poxa, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sereia e tal, ela que deu a ideia, tá? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.